Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, quinta-feira, dia 3 de dezembro de 2020, o dia que com certeza o Senhor já tornou realidade sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque se esse dia já está acontecendo, é porque existe um plano. E esse plano é divino. E se é divino, esse plano é bom, é perfeito e agradável em nome de Jesus. Glória a Deus, estamos lendo a palavra do Senhor, sempre pensando um pouquinho e também orando pela nossa casa, pela nossa família. Mateus capítulo 6, versículo 24, é a passagem que nós estamos meditando um pouquinho, conversando sobre aquilo que diz Mateus 24. Já passamos aí por Mateus 1, 2 e 3, que fala sobre a biografia de Jesus, né? Capítulo 4, onde pega da biografia de Jesus e passa para a sua condição ministerial, a sua constituição, o seu chamado e a sua manifestação, não como Deus, mas como homem, porque a Bíblia fala que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si, né? Para se tornar homem. E aí vem Mateus capítulo 5, que fala da nossa moral, né? Da justiça moral, o que significa ser um cidadão do céu. E aí a palavra do Senhor fala que esse cidadão do céu, ele precisa trabalhar o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com seus pares, com seus queridos, aqueles que estão ao seu redor, com a sociedade. Depois, Mateus capítulo 6 fala da justiça religiosa, do que significa nós praticarmos essa manifestação, esse reino, praticarmos a identidade desse rei, o qual está como soberano nesse reino onde nós somos súditos. E aí, dentro do capítulo 6, estamos falando do versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, a gente está conversando e eu falei para você que servir a Deus ou às riquezas, nós fomos levantados para adorar. Só que dentro da nossa capacidade, da nossa natureza, nós não podemos adorar a dois, não podemos amar a dois senhores. Ou bem vamos amar um, ou bem vamos amar o outro Senhor. Ainda que tenhamos, né, na nossa vida, o nosso amor, a nossa capacidade de amarmos aos outros, a nossa casa, a nossa família, no casamento, junto aos filhos, enfim, isso é maravilhoso e nós temos amor para derramar sobre todos. Em relação ao Senhor, não. É exclusivo. Por quê? Porque nós fomos feitos para adorar. Paulo diz que nós fomos levantados para o louvor da sua glória. Ou bem, nós adoramos ao Senhor, ou bem, nós adoramos a outro Senhor. Certo? Por quê? Porque nós carregamos isso na nossa natureza. Ah, mas e o ateu? Olha, o ateu, de maneira espiritual, não vou falar de maneira social e tudo, porque nem sempre, a maioria das vezes, o ateu nem ateu é. Possivelmente esse ateu, eu falo isso pela minha experiência de vida, né? Possivelmente esse ateu, como também tem outras questões até de gênero, que eu colocaria dentro dessa mesma linha de raciocínio. Mas falando do ateu, né? Quando a gente fala do ateu, na maioria, quase que, não vou dizer a totalidade, mas na esmagadora maioria das vezes, esse ateu, em algum momento da sua vida, ele teve um dissabor, um desapontamento em relação a Deus, tá? Ou foi por uma religião, ou seus pais, ou alguma pessoa, enfim, aí ele
para poder se proteger psicologicamente, ele se torna ateu. Mas, na verdade, são fortalezas que ele criou por uma questão mal resolvida lá no passado. Na maioria das vezes. Mas vamos pegar, se é possível, vamos pegar um ateu, se fosse possível, né? Dentro dessa linha de raciocínio que eu estou falando para você, é impossível. Mas, ainda que haja um ateu de fato, né, de origem ateu, não existe. Em alguma área da vida dele, ele precisa estar adorando alguma coisa ou alguém. Seja lá o que for. Desde de uma música, um alimento, uma coisa, um objeto, enfim, alguma coisa ele tem. Por quê? Porque ele precisa. É uma necessidade. Nós fomos criados, no vocabulário cibernético, né? Nós fomos criados com esse chip. Esse chip existe no gênero humano. Quer eu queira ou não, eu estarei adorando alguém. Dentro desse nível de adoração, o único Deus, ou único Deus aí com D minúsculo, né? O único Deus, ou única entidade que faz sombra ao nosso Deus, ao El Shaddai Adonai, né? Ao Yahvé, é o dinheiro. E por incrível que pareça, isso aí é maravilhoso. É por isso que eu digo que o Senhor, nosso Deus, ele é de uma inteligência, de uma sabedoria, de uma simplicidade ao mesmo tempo maravilhosa. Por quê? Porque vamos chamar assim, esse com D minúsculo, né? Mas esse Deus chamado dinheiro, somos nós que o arregimentamos, somos nós que o constituímos Deus. Por quê? Porque esse dinheiro que está no meu bolso é um objeto, é um dinheiro, é um material, é uma cédula, né? No nosso caso aqui, fabricado pelo nosso Tesouro Nacional, né? Pela Casa da Moeda, que é um órgão que pertence ao Banco Central, né? A Casa da Moeda. Então é um objeto, é um material, é um papel, é uma cédula. Ele no meu bolso, ele não é nada. Sou eu que com os meus sentimentos, com as minhas prioridades, com as minhas fragilidades, o tornarei Deus. Olha onde Deus coloca, e claro, através de Jesus aqui, onde Jesus coloca a nossa autoridade. Olha o nível da nossa autoridade em estabelecermos importâncias, valores e até mesmo a nossa autoridade espiritual. Nós é que daremos a esse dinheiro forma, contexto de entidade ou de apenas dinheiro. Aí a Amanda, né? A Amanda estava conversando comigo outro dia e a Amanda estava falando assim, mas como eu sei? Então, Amanda, pensando na tua pergunta, a gente pega um texto da palavra do Senhor, que eu não vou entrar no texto em si, porque quando a gente chegar lá a gente lê mais a miúde, mas diz lá em Lucas capítulo 12, versículo 15, Jesus respondendo a uma indagação. A vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens. Então, no reino, aos olhos de Deus, a vida do homem não consiste na abundância dos seus bens. Por quê? Porque o homem, aos olhos desse reino, ele é aferido por um outro, vamos chamar assim, por um outro diapasão, por uma outra régua. Essa régua que nós na humanidade avaliamos, aferimos um homem, não é a mesma régua que é aferida no nosso reino, no reino dos céus. Lembram-se do que eu falei? Sobre coração, sobre olhos, que é a lâmpada do nosso corpo, né? E uma das passagens é quando Deus conversa com Samuel, Samuel indaga a Deus a respeito do próximo rei, né? Depois de Saul, que viria da casa de Jessé. E aí passam
pelos olhos de Samuel 7 filhos de Jessé. Só que nenhum deles era o ungido, era a pessoa que o Senhor havia escolhido. Aí o Senhor responde para Samuel: Samuel, você olha com os olhos humanos, mas eu olho o coração. Ou seja, eu olho o sentimento, eu olho a intenção. Quando você sai do Antigo Testamento para o Novo Testamento, você vê que, desculpe falar assim, né? Mas você vê que complica a nossa fé. Porque enquanto eu estou no Antigo Testamento, aquilo que é a minha atitude é o que norteia a minha maneira de ser. Ponto. Quando lá no tempo de Elias, quem você vai adorar? O El Shaddai Adonai ou a Baal? Aí o povo, o El Shaddai Adonai, o Yahvé. Pronto. É simples e fácil assim. Quando você vai para o Novo Testamento, você percebe que não é apenas o fazer, é a intenção do coração. Se na minha intenção do coração eu estou fazendo como resultado da minha intenção, então eu estou fazendo. Mas se eu estou fazendo na minha intenção, no meu sentimento é uma outra coisa, então eu não estou fazendo. Ainda que eu esteja fazendo, mas aos olhos, a aferição de Deus, ela é mais profunda, ela é mais detalhada, ela é mais consistente. Não é apenas o fazer, é a intenção com que eu estou fazendo, tá? Então, essa é a linha de raciocínio do reino. Nada no reino dos céus é feito na prática, religiosamente na prática, né? Teologicamente na prática, teoricamente na prática, nada disso funciona. O que funciona é a intenção do meu coração. Então, por exemplo, a questão de dar o dízimo e a oferta, ainda que eu faça em obediência, eu tenho que fazer, tira o ter, né, como obrigação. Eu preciso fazer, eu tenho uma necessidade de fazer com uma intenção saudável. Uma intenção realmente de praticar uma ação que vai sustentar a obra de Deus, sustentar aquele ministério ou aquele homem de Deus que representa o reino dos céus. Então eu estou dando o meu dízimo, a minha oferta, por uma questão de sentimento, de amor, de carinho, de respeito por aquele que representa a obra de Deus. Foi assim que a sunamita, foi a sunamita? Foi a sunamita. A sunamita sustentou aquele profeta. Por que ela sustentou aquele profeta? Porque na cabeça dela, ela não fez somente porque todo mundo fazia, ou porque era saudável fazer. Não, porque ela quis. Porque ela confessa para o seu marido: vejo que esse homem que passa por nós é um verdadeiro homem de Deus. E aí ela se propõe a fazer com que aquele homem fosse melhor assistido através da estrutura que ela oferece para aquele homem. Por quê? Porque houve um sentimento, houve uma intenção. Esse homem representa o reino dos céus. Simples assim. É simples, é. Mas a gente está habituado, e aqui, respondendo a Amanda, que a Amanda outro dia estava conversando e perguntou, e para nós todos, como não permitir que o dinheiro seja mamão na nossa vida? Como criar antídotos, né? Travas, para que esse dinheiro não seja identidade. Então, como que a gente faz? A gente olha o que está acontecendo, é mais fácil, e aí a gente vai aferindo. Então vamos lá. Em primeiro lugar, como? Aí eu vou de maneira favorável. Como eu vejo o dinheiro como mamão na minha vida? Como eu vejo? Como eu faço essa aferição? Em primeiro lugar,
quando eu ultrapasso o limite do justo e do legítimo. E o que significa isso? Quando, para eu adquirir um valor, o justo e o legítimo já não fazem mais parte. Por quê? Porque eu vivo numa sociedade de espertos. E o Brasil é... A gente está falando aqui do brasileiro, nós brasileiros. Nós aqui somos uma sociedade de espertos. Agora, Amanda, eu vou responder para você e para todos, para mim também. Então isso eu preciso trabalhar diariamente na minha vida. Se aqui no Brasil a atmosfera é de uma sociedade de espertos, lá no altar do Senhor não é assim. Então como eu vou aferir no meu dia a dia? Eu vou falar o que aconteceu comigo aí algumas semanas atrás. Algumas semanas atrás, pouco mais de um mês, eu estava andando na rua, eu sempre dou uma voltinha perto aqui da minha casa, aí eu estava andando na rua e achei R$20 no chão. Quando eu achei esses R$20 no chão, estava ventando e tal, eu vi que o dinheiro veio assoprado pelo vento, né? E parei e tal, em tempos de pandemia, eu pisei, né, em cima aqueles R$20, olhei para um lado, olhei para o outro, tinha uma banca de jornal, uma papelaria de frente, uma padaria na outra esquina, né, assim, perto, uma região que eu sempre estou andando assim e tal. Então, por estar sempre por ali, eu sempre ou cumprimento, falo bom dia, boa tarde, essas coisas todas, né? Que a gente faz quando a gente passa muito tempo por algum lugar. E aí eu olhei aqueles R$20, claro, em termos de pandemia, a primeira coisa eu peguei aquele dinheiro, fui até a papelaria e falei assim, você me arruma um pouquinho aí do teu álcool? Aí ele falou, claro, aí tá aqui. Aí eu peguei o álcool, besuntei a mão, besuntei o dinheiro, molhei o dinheiro todo. Aí eu falei pro rapaz, eu achei esses R$20. Ele falou, aqui... Aí um olhou para a cara do outro, não, aqui ninguém perdeu R$20. Aí eu fui até a banca de jornal. Aí perguntei, alguém perdeu R$20? Porque tem o ponto do táxi do lado, mas estava sem táxi, né? Não, ninguém perdeu. Fui até a padaria, um olhou para a cara do outro, aí todo mundo, pega para você, pô, eu ficava procurando quem pegou. E eu mesmo assim, porque o dinheiro estava secando, né? Estava cheio de álcool, eu andando assim, de uma esquina para outra, ninguém. Eu peguei aquele dinheiro, esperei secar, pus no bolso. Pus no bolso, mas fiquei com aquilo na minha cabeça. Esse dinheiro não me pertence. Mas isso é uma questão pessoal, tá? Cada um é cada um. Eu estou falando de mim. A nossa relação com Deus, ela é pessoal, tá? Então eu peguei aqueles R$20 e fiquei ali no bolso. Passou uma semana, passou 2 semanas, e eu com aquela cédula no bolso, não saiu do meu... Até para mim, dentro da minha conjuntura, R$20, nem sempre eu tenho R$20 no bolso. Na verdade verdadeira, na maioria das vezes eu nem tenho R$20, então é fácil deixar no bolso ali. Fácil de um lado, do outro, né? A pressão das coisas, de pagamento, de conta, de dia a dia, cotidiano. Imagina, R$20 ali sorrindo para mim. Mas 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, e eu pensando só naqueles R$20. Eu passo em frente ao mercadinho que sempre, de vez em quando, eu vejo uma senhora pedindo dinheiro ali. Mercadinho desse que a gente vai e a gente compra alguma coisa, e eu sempre comprava, às vezes essa senhora está com uma outra senhora e algumas crianças, às vezes ela está sozinha. Então eu sempre fazia mercado, por exemplo, e aquilo que eu comprava o dobro do que eu como, né? Principalmente, lembre disso. A exemplo daquilo que eu já falei da cesta básica, daquilo que eu como. Aí eu comprava o dobro, né? Obviamente, não tenho muito dinheiro, então a minha compra ficava menor, mas eu comprava o dobro para poder dar para aquela senhora. E sempre dava, eu deixava a sacola lá. Por exemplo, se eu comprava macarrão, aí eu comprava 2 caixas de macarrão, uma para mim, uma para aquela senhora, e assim vai. Quando eu passei por lá,
Eu peguei R$ 20 e entreguei para aquela mulher, que é exatamente aquela cédula. Por que eu fiz isso? Qual a razão? Eu estaria pecando, agindo de maneira ilícita, agindo de maneira injusta com alguém? Com certeza não. Mas a minha consciência, a minha intenção é que rege a minha vida. E eu preciso viver dessa maneira, porque é assim que eu ensino, é assim que eu prego, é assim que eu creio no Evangelho. Não tem como ser diferente. Então eu entreguei aqueles R$ 20, aos olhos de quem viu, uma pessoa viu, nossa, R$ 20, né? Olhou para minha fachada assim, já vou falar sobre isso de fachada, mas olhou para minha fachada, R$ 20, mas eu entreguei por quê? Porque aquele dinheiro não me pertence. Ainda que eu tivesse achado, eu não era dono daquele dinheiro. Quem sabe aquele dinheiro não veio para o meu bolso exatamente para eu entregar para aquela senhora na frente do mercadinho. Então, eu preciso sempre fazer com que esse dinheiro me sirva e não eu sirva a ele. Isso é uma questão pessoal, é uma questão espiritual e é uma questão cotidiana, é de todo dia. Não tem uma receita, mas tem algumas coisas que são assim, muito importante pontuar. Segundo lugar, quando eu pratico ilícito para ter esse dinheiro, qualquer ilícito, eu estou fazendo do dinheiro mamão na minha vida. Terceiro, quando começamos a entrar em conflito familiar, né? Então, eu saio da sociedade dos espertos e vou para a sociedade da meritocracia. É porque eu mereço. É porque eu preciso. E isso fica de tal maneira tão assintosa na minha vida que eu começo a, na minha relação familiar, colocar o dinheiro como mais importante. Por exemplo, né? Eu que faço velórios há muitos anos, não é incomum você ver filho, filha, né? Esposa, filhos cochichando ali. E quando você demora um pouquinho ali naquele ambiente, você percebe que o cochicho deles é a respeito, né, do morto. Mas não da saudade disso, daquilo, mas daquilo que ficou. Como que vai fazer? O carro, a casa, o terreno, a roupa, quem vai dar, quem não vai dar, né? Quando é mulher, aquele anel é da minha mãe, que foi da minha avó, e a outra não sei o que lá, falando não sei o que lá do anel e tal. Então, é quando o dinheiro é mamão na minha vida, quando eu altero as minhas relações familiares por causa do dinheiro. Então, quando eu altero as minhas relações familiares por causa do dinheiro, então dinheiro é mamão na minha vida. Eu saio da sociedade dos espertos e entro na sociedade da meritocracia. Quando eu entro na sociedade da meritocracia, que não é... A meritocracia não é aferida no céu, é na terra. A maneira de se avaliar alguém não é se ela merece ou não merece lá no céu, no reino dos céus. É diferente. Meritocracia é aqui na terra. Quando você fala para o teu filho, se você tirar nota azul, todas as provas, eu vou te dar uma bicicleta no final do ano. Isso é meritocracia. Deus não age assim. Não obstante ser, talvez, algum tipo de argumentação saudável, favorável, mas não é assim no reino dos céus. O reino dos céus age completamente diferente. Em nenhum lugar da Bíblia você vê o Senhor falando de Davi ou de alguém porque merecia. Eis o meu servo, quando ele fala de Jó, íntegro, reto e que foge da aparência do mal. Ou seja,
ele era um homem que se prontificava a ser, não que fosse, mas desejava ser. A intenção do coração era ser, tá? É por aí. Não tem nada a ver com a meritocracia da terra. Outro, quando nós não precisamos consumir para sentir. Por quê? Dizem os estudiosos que em 1970 a sociedade brasileira, dizem que a sociedade brasileira precisava de 50 itens a menos para se sentir feliz. Ou seja, de 1970 a 2020, nós inserimos nas nossas prioridades, na nossa necessidade, 50 itens a mais. Em 1970, nós precisávamos de 50 itens a menos. Em outras palavras, em 1970, aquilo que era luxo, que era um mimo, que era um souvenir, passou a ser necessário em 2020. 50 itens a mais. Ou seja, eu saio da sociedade dos espertos, entro na sociedade da meritocracia, saio da sociedade da meritocracia e vou para a sociedade de consumo, que é a principal sociedade dos nossos tempos. É a sociedade de consumo, onde a sociologia diz o seguinte: nós precisamos de consumir para sentir. Quando eu preciso de um cabelo diferente para me sentir melhor, quando eu preciso de um sapato diferente para eu me sentir melhor, quando eu preciso de uma roupa diferente para me sentir melhor, ou então quando eu ouço muito isso, eu sempre falo isso para você, né? Quando a pessoa fala assim: olha, não vejo a hora de chegar às férias. Não vejo a hora de chegar às férias. Então ela vai se sentir melhor quando chegar às férias. Incrível que na maioria, na totalidade, nas esmagadoras vezes que eu já ouvi esse termo, geralmente eu vou ouvir da pessoa depois que volta das férias: ah, não foi aquilo que eu achava, não foi aquilo que eu pensava, não deu certo isso, não deu certo aquilo. Sabe aquele filme americano que a gente assiste desde criança, Férias Frustradas? Então, é mais ou menos aquela linha. A pessoa faz tantos planos, por quê? Porque o sentimento dela, a intenção dela é dizer o seguinte: quando chegar as férias, eu passar pelas férias, a minha vida vai mudar. O meu mundo vai ficar melhor. O meu contexto de vida vai sofrer um up, né? Um upgrade, eu vou para um outro patamar por causa das férias. Isso é mamon, isso é consumo. Aí você vai falar: mas a pessoa não tem que tirar férias, não tem que descansar? Claro! O descanso está previsto até na lei, não é o Shabá, lá que os judeus têm, que é da tarde da sexta-feira para a tarde, né? Pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado? Claro! O descanso é maravilhoso, está prescrito. A questão não é o descanso. A questão é quando eu acho que vou descansar por causa de um bem que eu vou adquirir. Nesse caso aí é o pacote de férias. Não vai dar certo, porque a pessoa vai ficar frustrada. Eu já estou falando antes de você comprar o teu próximo pacote de férias. Porque senão, você vai estar dando voz a uma entidade chamada Mamon. Então eu preciso aferir o meu coração, não dá mais tempo para falar, está muito tarde já, mas com certeza isso é uma grande bênção quando eu começo a pensar na palavra de Deus dessa maneira, de maneira didática, de maneira a não estar falando de mim mesmo, no calor da situação, mas pensando, né, com a Bíblia na mão, coerentemente, em paz. Aí eu vou pensando nas coisas de Deus. Isso é maravilhoso, isso é muito saudável. Vamos orar?
Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos todas essas situações diante do teu altar, porque nós precisamos aferir sim o nosso coração, dar os verdadeiros valores para tudo aquilo que temos e que somos, precificando cada um desses momentos da nossa vida, para que nós não percamos o foco, que é buscar o reino em primeiro lugar e a sua justiça. Derrama-te, fala, exorta, edifica, cura, liberta, e nós daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Derrama-te sobre os teus servos aqui, seus familiares, seus lares, pais, avós, tios, filhos, netos, sobrinhos. Senhor, derrama-te com a tua cura, com a tua saúde, os nossos queridos. Nós repreendemos esse tempo, ó Deus, muito difícil de pandemia, de infecção, e nós declaramos o poder da vida, o poder da saúde, cura, ó Deus, artérias, coração, veias, cura, juntas, músculos, ciático, dores, olhos, Senhor, derrama-te com a tua cura, derrama-te com o teu bem-estar, ressuscita esses olhos, esses ouvidos, Deus de maravilhas, todo mal congênito nós repreendemos e declaramos o poder da vida, a graça, a plenitude da ressurreição em Jesus Cristo. Senhor, nós te pedimos e clamamos pela nossa terra, pelo nosso país. Perdoa o nosso povo, a nossa transgressão, a nossa iniquidade. Perdoa-nos como nação, sara a nossa terra, liberta a nossa terra, cura o nosso país, e nós te louvaremos e daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Senhor, eu te peço agora pelos aniversariantes, a Rosângela que fez aniversário ontem, o Senhor se derrame sobre a vida dela, e sobre o Bispo Antônio que está fazendo aniversário hoje, que o Senhor se derrame sobre os teus servos, cobrindo com a tua cura, com a tua saúde, com o teu bem-estar, com o teu vigor, com a tua vitalidade, com esse amor verdadeiro, esse amor único, eterno do Senhor sobre essas vidas maravilhosas. E nós daremos sempre todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o amor de Deus Pai se derrame sobre a tua vida, a vida vitoriosa em Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo da promessa sejam a tua marca, sejam a marca da tua casa, da tua família, do teu lar, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Que você tenha uma quinta-feira maravilhosa, Deus te abençoe e que você viva aí exatamente essa plenitude de vida no Senhor, declarando o Senhor como teu Senhor, o teu Salvador e o teu Libertador, não é? Em nome de Jesus. Fique na paz, até amanhã, Deus abençoe, tchau, tchau!